Então vamos agora falar do Estado. Estado é o conjunto de liderança, legitimidade, estrutura e poder. Poder é a capacidade e a possibilidade de agir, de produzir efeito, de determinar e ordenar. É impor a sua vontade sobre a vontade do outro indivíduo. Poder potencial é simplesmente a possibilidade de efetivar poder, e o poder em ato, o poder atual, é o poder efetivamente exercido. Nós temos formas de poder: poder econômico, poder ideológico e poder político. O poder econômico é influenciar o consumo, o poder ideológico é influenciar a conduta, e o poder político é o legal, o ilegal e a punição. Um exemplo de poder, da forma de poder econômica, são as publicidades feitas pelos ídolos digitais, por exemplo, hoje em dia os influencers digitais, que utilizam as redes sociais para publicidade, eles têm. E por que eles recebem tanto? Porque as empresas mandam roupas, alimentos gratuitos, porque sabem do poder daquelas pessoas sobre os outros. Para Pierre Bourdieu, o poder que ele fala é sobre a coesão social, é o poder simbólico, mas também a violência material, violência simbólica e a naturalização disso. Max Weber fala sobre o poder coercitivo, que a autoridade por meio da dominação vai exercer o poder, seja um poder tradicional, pela dominação tradicional, carismática ou racional, que é o mesmo que legal. Tradicional é pelo padrão grupal, carisma por devoção e legal pelo Estado, pela burocracia, pela política. John Scott fala sobre o poder social e a relação dicotômica entre a teoria e a prática. Isso aí para lembrar o conceito de coesão. Coerção é coibir, é reprimir a vontade do outro para colocar a minha, para impor a outra. Coação é coagir, é forçar. Então, coesão é quando eu reprimo o que o outro quer, e coação é quando eu forço ele querer o que eu quero. Lembrando que tem a coesão também. A coesão é a interação social. Então, após falar do poder, vamos falar da política. Política trata das condições de efetivação do poder. É a forma de conquistar e de manter o poder. E o meio de impor o poder, a política. Então, pela política eu imponho, eu conquisto e eu mantenho o poder. Os regimes políticos, eles possuímos, como regimes políticos possuímos o liberalismo, o socialismo, o comunitarismo e o anarquismo. O liberalismo foi no século XVIII, falando sobre a liberdade individual e de defesa, representação, compra, trabalho, ideia, propriedade. Garantir que a opressão da monarquia absolutista e as guerras civis as guerras civis que suspendiam os direitos individuais. Nasce a democracia moderna, o mercantilismo, que é o monopólio, e Maquiavel falava da democracia liberal, a revolução industrial, o sistema capitalista, o estado mínimo, ou seja, havia empresas privadas e a intervenção do estado era mínima. Havia então a abertura econômica, a liberdade comercial, a livre concorrência, a livre iniciativa. A livre iniciativa é a liberdade de constituir seu próprio negócio, estabelecer a possibilidade de um cidadão como participar do mercado sem a necessidade de autorização da aprovação do Estado. É negociar o preço que lhe for mais justo. A livre concorrência é estender-se na liberdade de competir. É a liberdade de competição entre as empresas. Então, a livre iniciativa é poder
ter a iniciativa de abrir seu negócio sem precisar da autorização do Estado, e a livre concorrência é a liberdade de você competir. Então, é a abertura econômica, a liberdade comercial, a livre iniciativa e livre concorrência. E continuando, a livre concorrência é a garantia da livre iniciativa. Eu posso concorrer, eu posso competir, eu posso ter o meu. Já que a inexistência de uma livre concorrência impede a livre iniciativa. Então, a livre concorrência garante a livre iniciativa. A liberdade comercial é a liberdade de negociar com quem quiser, contratar, demitir. Eu vou fazer o que eu quiser, o negócio é meu. Pronto, aí a gente teve o liberalismo. Temos o neoliberalismo. Estamos falando de regimes políticos. O neoliberalismo é a adaptação do liberal. É o Estado agora parcial e pouco intervencionista contra o protecionismo econômico, regulador, assistencialista, com menos impostos, contra o keynesianismo. É uma proteção econômica e o uso de multinacionais. O socialismo é outra fase do liberalismo que recebe por colaboração garantir os direitos dos trabalhadores das fábricas, aí vem os sindicatos, a distribuição dos meios de produção de modo igualitário, divisão das classes, que a China ela é socialista, só que na questão da divisão de classe ela se opõe, porque o socialismo fala sobre o fim da divisão de classe, mas na China há divisão de classe. Poder do Estado contra o capitalismo. E aí temos o socialismo utópico, que é o acordo, que é o consenso, sem método, com menos diferenças. O científico marxista é um método sem classe, com referência ao comunismo, manifesto do Partido Comunista, e a propriedade é um roubo. Ele criticava muito a questão, né, da força de trabalho, o cara do proletário, e dos instrumentos que eram da burguesia. Exemplo de países socialistas é Cuba, China, Coreia do Norte, Vietnã e Rússia. Observação: a China é uma república unitária, com partido único, e ao mesmo tempo ela é socialista e comunista. Então, o que vem a ser o comunitarismo? Ele opõe-se ao individualismo do pensamento liberal. Sem propriedade, ou seja, os meios tinham que ser comuns, mas não os direitos e a liberdade do indivíduo. O indivíduo muitas vezes prejudica o coletivo e recebe de acordo com a necessidade. No socialismo ia ser dividido por igualmente, aqui já vai ser dividido por necessidade. E exemplo disso também é a China. O anarquismo é superar o poder autoritário, não devia haver Estado, não devia haver classe, não devia haver instituição de poder. Deveria ser uma autogestão com propriedade coletiva e contra o capitalismo. Então, só para ficar mais claro, enquanto o liberalismo ele se preocupava mesmo em defender a mínima intervenção do Estado, e então ele se preocupava mais em defender a mínima intervenção do Estado, defender as liberdades individuais e o livre mercado, com ênfase na produção, o neoliberalismo focava em diminuir ainda mais a presença do Estado, defendendo a privatização, a circulação também do capital estrangeiro e a entrada de empresas estrangeiras. Então, era contra o protecionismo econômico. Já aqui vamos esclarecer a diferença entre socialismo e comunismo. O socialismo é um sistema econômico e ideológico que procura alcançar a igualdade entre os membros, e o comunismo, por outro lado, seria o resultado da implantação das ideias socialistas
onde o objetivo principal é a busca da igualdade entre os negros. Então, o socialismo seria um sistema econômico idealizado e o comunismo seria a implantação das ideias socialistas. E outra diferença marcante é que o socialismo ele defendia uma reforma gradual da sociedade capitalista. Já o comunismo ele era mais radical, ele defendia o fim do sistema capitalista e a queda da burguesia através até mesmo da Revolução Armada. E lembrando que enquanto no socialismo a gente queria dividir tudo igual, no comunismo ia dividir de acordo com a necessidade. Então o comunismo é algo mais radical, mais sério, mais é a implantação das ideias do socialismo de maneira mais radical. Aí nós temos também as formas ou os tipos de governo. A gente falou sobre os regimes políticos, liberalismo, neoliberalismo, comunismo, socialismo, comunismo e anarquismo. Lembrando que o anarquismo é superar o poder autoritário, não devia ter Estado, não devia ter classe, devia ser autogestão e tudo. É ainda mais radical do que o comunismo. E agora a gente vai ver as formas políticas, os tipos políticos: teocracia, monarquia, ditadura, autoritarismo. Então a teocracia é um governo carismático, é um governo divino, é que o governante seja um representante de Deus, como por exemplo aplicado no Egito, na Grécia, enfim. A monarquia também seria um governo carismático e foi aplicada na Idade Média, um governo com o governo do rei. E era um governo vitalício, ou seja, ou era até morrer ou era até abdicar. Então, se era até morrer ou até abdicar, era algo hereditário. A ditadura, era um poder centrado no Estado. O poder reprimia tudo e até mesmo o fim dos direitos. Como, por exemplo, principal, a liberdade de expressão. O autoritarismo, ele é a repreensão de todos os outros tipos de poderes. Então, ele é ainda mais rígido do que a ditadura. Totalitarismo é ainda mais rígido. Quando há um partido único, a idealização e ao mesmo tempo a sociedade auxilia, como por exemplo o nazismo. Claro, totalitário, o partido era único, as ideias eram únicas. Temos também a democracia, que aí é um governo agora do povo. O povo tem o poder de escolher seus representantes. Então aí a gente tem a república, onde havia os candidatos. E a democracia, ela possui várias linhagens. Ela possui a democracia direta, a representativa, e vamos ver como elas funcionam. A democracia direta, ela foi exercida em Atenas, no período clássico, ou seja, na antiguidade clássica. Dela, todos os cidadãos podiam participar diretamente. Todos os cidadãos, não é todas as pessoas. Todos os cidadãos referentes em todas as pessoas. Cidadãos eram os que eram considerados cidadãos. Os cidadãos poderiam participar de forma direta, apresentando um projeto de lei, votando no projeto. Então, era uma participação ativa do povo, uma democracia bem direta mesmo. Cada pessoa ia lá, botava uma lei, votava sobre o projeto. Hoje a gente não vota sobre os projetos que acontecem. A gente bota um representante lá que vai, no nosso lugar, aceitar ou não o projeto, demonstrar ou não o projeto de lei. Democracia representativa é um tipo que surge junto ao paralelismo e ao republicanismo. É uma forma mais atual que permite o exercício indireto da democracia por meio da eleição
de representantes para os poderes legislativo e executivo. E a gente tem a Constituição e o sufrágio universal. Então, a democracia direta é quando eu sou meu representante e eu vou e digo, eu aceito esse projeto, não aceito esse projeto, eu ateu esse projeto. E a democracia representativa é mais atual, é que eu escolho um representante para decidir por mim, para criar por mim. Então aí é algo muito importante decidir bem. E a democracia participativa, que ela está entre a democracia direta e a democracia indireta, que seria a democracia representativa. É uma democracia, então, semi-direta, participativa, composta pela eleição do representante para atuar no poder e pela possibilidade de eu participar de forma direta nas tomadas de decisões do governo. A participação das por meio de plebiscito e assembleias populares. Então, além de eu escolher alguém, eu posso participar através de plebiscitos e de assembleias populares. E dentro da democracia a gente fala muito desse negócio, de direita, de esquerda, é conservador, não sei o que. De direita são as pessoas revolucionárias. De esquerda são as pessoas conservadoras. É como se na direita eu tivesse, entre aspas, o direito de revolucionar. E o esquerdo seria conservar. Quanto aos sistemas políticos, nós falamos de regimes políticos, falamos de tipos de governo, e agora vamos falar sobre os sistemas políticos: feudalismo, liberalismo, república e absolutismo. Quando a gente vai aqui, por exemplo, monarquia, a monarquia é uma forma de governar e o seu sistema político é o absolutista. Então vamos ver isso. Feudalismo é marcada pela grande propriedade de terra chamadas de feudos, que pertenciam aos senhores feudais. E a mão de obra era servil, era por servidão. Liberalismo é a doutrina baseada na liberdade individual, no campo, na economia, na política, na região, no intelecto. República é a forma de governar na qual o povo é soberano, governando o Estado por meio de representantes, investindo em suas funções e poderes distintos para atender os cidadãos. Absolutismo defendia o poder absoluto dos monarcas sobre o Estado. E aí, vamos falar sobre os três poderes, que eles são independentes e mesmo independentes, mas que devem agir em harmonia. Então, cada um faz suas escolhas, só que essas escolhas têm que estar em harmonia entre si. Nós temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é o que vai administrar, abranger. O legislativo é quem vai legislar e fiscalizar, pelo menos fiscalizar o executivo. E o judiciário é o que vai garantir e resolver os problemas. Então, numa ordem hierárquica, não que um seja mais importante que o outro, mas o executivo administra, o legislativo legisla, fiscaliza e o judiciário vai garantir todos os direitos, vai resolver todos os conflitos. No executivo a gente tem o presidente da República e os governos estaduais e municipais. O legislativo, ele vai pelos deputados e pelos senadores e o judiciário vai garantir os direitos, e aí é representado por ministros, juízes, desembargadores. Então, o executivo é quem vai executar, o legislativo é quem vai
fiscalizar e o judiciário é quem vai resolver, vai garantir.